Olha, estamos de volta ao Núcleo Psi. Nós vamos mais uma vez conversar com o público-alvo do Núcleo Psi, as pessoas que no dia a dia precisam ter uma conversa com um psicólogo, mas que não têm essa oportunidade ainda. E aqui está conosco a doutora Vanessa e o doutor Ari, que mais uma vez vai conversar conosco nesse momento difícil de pandemia, muitas pessoas confinadas em suas casas, outras até que saem, mas saem assustadas, e outras que já passaram por momentos bem mais difíceis. Mas hoje vamos falar de sofrimento emocional. Creio que até as crianças passam por isso, e cada situação é uma situação, e cada um precisa de um psicólogo para entender essas coisas. Eu vou conversar aqui com a doutora Vanessa, primeiro com ela. Doutora, bom dia. Bom dia, Gonçalves. Bom dia a todos os ouvintes da Cultural FM. O que é sofrimento emocional, doutora? Gonçalves, sofrimento emocional, eu posso dizer que faz parte da existência, né? À medida em que nós existimos, que nós nascemos, nós também estamos nos colocando diante de sofrimento. Viver não é uma coisa linear, né? A vida ela é feita de altos e baixos, de momentos bons, momentos ruins, e os momentos ruins fatalmente trazem o sofrimento. E aí o que a gente pode classificar como sendo um sofrimento emocional é quando as emoções elas não estão de acordo com a estabilidade que nós desejamos. Né? Quando nos entristecemos, quando nos angustiamos, quando nos frustramos, quando sentimos raiva, todos esses sentimentos estão associados a sofrimento emocional. Doutor Ari, bom dia. Bom dia, Gonçalves. Bom dia a todos os ouvintes da Cultural. A gente falar sobre o sofrimento emocional foi algo que me chamou a atenção quando surgiu essa pergunta, porque de alguma forma, não sei se você vai acompanhando com a gente, há uma sequência do que as pessoas vêm perguntando e vai casando, né? A gente chegou a falar de ansiedade, chegou a falar de morte, de luto, e as pessoas agora perguntam a gente por que sofremos, o que é sofrer, né? Como lidar com esse sofrimento. Então acho que vem casando os temas que as pessoas estão perguntando, e hoje a gente traz esse tema aí para esclarecer um pouquinho, né? Quando é que a criatura não está sofrendo? Quando está feliz, totalmente feliz? Gonçalves, como Vanessa colocou, o sofrimento faz parte da nossa vida, né? Agora, como cada um vai lidar com os problemas e dificuldades é que é peculiar, né? Cada um tem uma forma de agir, de enfrentar, de lidar com os problemas. Mas sofrer faz parte da nossa condição humana. Não tem como a gente passar dessa vida só tendo momentos de alegria, de felicidade e de conquista, né? Isso é utópico, isso está lá nos contos de fadas. Eu fiz essa colocação aqui, quebrando o protocolo, porque as emoções elas são diferentes de pessoa para pessoa. As pessoas geralmente choram por uma tristeza, por um momento difícil, mas tem muitas pessoas que estão muito felizes e também acabam chorando. Que contradição é essa, doutor? A gente pode chorar sim de felicidade, faz parte, não é contraditório, porque é isso, né? É dito que chorar é uma coisa ruim, e não necessariamente é uma coisa ruim. O choro muitas vezes nos alivia, a gente consegue expressar através do choro momentos difíceis, como também momentos alegres, né? É uma expressão de sentimento. Ok, doutora Vanessa, por que evitamos sentir e falar sobre o que nos faz sofrer? Porque aprendemos que não devemos expressar as nossas dores. Desde a infância, o que é que a gente aprende? Chorar é sinônimo de fraqueza. Não chore, né? Você não apanhou para estar chorando. As crianças certamente escutam muito isso. Engula o choro. Engula o choro, pois é. E aí o choro, como a Ari disse, acaba sendo visto como uma coisa ruim. E não é. Então aprendemos desde a nossa infância que para sermos fortes entre aspas, precisamos não expressar sentimentos, expressar só felicidade, só coisas boas. Só que aí talvez a felicidade seja um outro tema, né, Ari, para a gente acabar trazendo para cá. Porque a felicidade ela não é completa, não existe uma felicidade 100% e nenhuma pessoa que está 100% de momento de felicidade. Então a gente tem essa dificuldade da expressão do sofrimento, porque aprendemos, é uma coisa cultural que não devemos mostrar. Daí muito do mito de que psicólogo é só para
um momento de tristeza, de sofrimento, de angústia, né? E que procurar um psicólogo seria fraqueza, quando na verdade não é. Então, se a pessoa entender que quando está com um problema, um sentimento preso, uma angústia, se aprender a dividir com alguém, seria mais fácil dissipar essa situação. Sem dúvidas, seria mais fácil vivenciar, compreender e superar, inclusive, o momento de dificuldade. Só que nem todo mundo tem essa pessoa, né, doutora? Nem todo mundo tem a pessoa, nem todo mundo tem essa percepção também. E tem pessoas também, Gonçalves, que não se dispõem a essa escuta, não é? Então, mas é importante sim a partilha. Doutor Ari, hoje em dia as pessoas sofrem mais do que no passado? Interessante essa pergunta, né? A gente somos sujeitos do nosso tempo, Gonçalves, e aí não tem como dizer que hoje sofremos mais ou menos do que no passado, do que na década de 70, de 50, né? A cada época há o seu contexto, o momento que a gente está vivendo em nossa sociedade, né? Eu acho que o que muda e que contribui bastante é com o avanço da tecnologia, com o avanço da comunicação, né? das informações, do acesso à informação, que hoje, isso sem dúvida, é muito maior do que no passado, né? Então, de alguma forma, as pessoas têm mais acesso a saber as formas de adoecimento, né? As inúmeras patologias que existem na vida. Tem um lado positivo nisso, sim, não é? Porque, de alguma forma, está recebendo informação e em algum momento há um processo de identificação, de perceber que está precisando de ajuda, como também pode ser negativo, porque às vezes a gente, quando olha um diagnóstico, uma doença, eu tenho isso, né? E aí, quando vai especificando lá os sintomas e vai se identificando com tudo, e temos a necessidade de enquadramento, né? De ser rotulados, de dizer que tenho X doença, né? Quando a gente fala de sofrimento, como a gente está trazendo hoje aqui, sofrimento faz parte da vida. E muitas vezes as pessoas, por estarem sofrendo, querem encontrar um diagnóstico, uma doença. Não, eu devo estar com algum problema. Eu estou com alguma doença para estar sentindo isso. E muitas vezes não é, né? Como a gente bem colocou, sofrer faz parte da nossa vida. E o que é preciso é a gente se entender, se acolher, tá percebendo nossas fragilidades, que faz parte da nossa vida, nossas dificuldades, nossos defeitos, e no que for possível, ir buscando melhorar. Agora, aceitar muita coisa na vida da gente é importante, né, doutor? É aceitar. E isso é uma grande dificuldade, Gonçalves. Principalmente porque, quando eu estava trazendo que somos sujeitos do nosso tempo, hoje a gente vive muito de um mercado do consumo, não é? Do padrão de beleza, do padrão de vida, do padrão social, financeiro, né? Eu acho que uma rede social que a gente pode falar aqui é o Instagram, que as pessoas se baseiam muito naquela, achando que aquilo é uma realidade de vida, né? Então, e torna-se a ser utópico, achando que a vida de A, de B e de C é melhor e que quer chegar àquele padrão. Na verdade, A, B, C, D até Z não passa por aquilo, é a mera fantasia que muita gente inculca isso, né? Sim, às vezes eu queria ser assim também. Isso, né? E às vezes são momentos felizes que as pessoas compartilham. E muitas vezes, como a gente falou aqui, não compartilha a tristeza, né? Porque tristeza é algo para ser escondido, não é para ser falado. E ali está o ideal da vida perfeita que queríamos ter. E muitas pessoas adoecem porque queriam ter a vida perfeita que fulano está mostrando ali nas suas redes sociais. E isso causa sofrimento. Doutora Vanessa, quando é que a pessoa percebe que deve procurar a ajuda de um profissional como vocês? Gonçalves, eu tenho duas respostas diferentes para essa pergunta. Uma delas é de que a pessoa tem que reconhecer, aceitar, não aceitar com passividade, e sim aceitar com responsabilidade de que está precisando de um apoio, de uma escuta diferenciada, de que sente sentimentos, sensações, dificuldades de superar algum problema, de tomar uma decisão logo no começo. Não esperar o tempo passar para que isso não se torne uma agudização dos sintomas, ou seja, para que eles não fiquem mais intensos. Já tem outras pessoas que pensam assim, né? Primeiro vamos procurar outros recursos, vamos procurar um amigo, vamos procurar a religião, vamos procurar passear, espairecer, tirar férias. Ok, também é uma possibilidade. Mas não espere os sintomas que você tem de adoecimento, de tristeza ou de dificuldade emocional
se tornar uma constante na sua vida. O momento de procurar a psicoterapia é quando a pessoa identifica, né, que precisa, sim, de um auxílio. E uma outra coisa importante tem encaminhamentos que a gente recebe de, por exemplo, mãe ou pai que traz o filho. Não, eu trouxe ele porque ele precisa, ou ela porque ela precisa. Mas é importante que o cliente, que a pessoa que busca a terapia, também tenha consciência de que precisa. Né? Não adianta estar aqui forçado por alguém. Nem chegar aqui e não ser verdadeiro também, né, doutora? Exato. Precisa Vocês têm um certo trabalho como se fosse um padre confessando. É diferente do padre. Mas é importante sim lidar com a verdade, com esse reconhecimento, não é, de que está assim adoecido. Ok, doutor Ari, a pessoa que diz assim, eu me acho uma pessoa fraca por não saber lidar com meus problemas, sofro com várias coisas que acontecem na minha vida. Eu sou um doente? Pois é, uma pergunta interessante essa que recebemos, Gonçalves. A gente falou o tempo todo de que as pessoas, por sofrerem, acham que se sentem fracas, se sentem incapazes, se sentem inferiores, né? Não conseguem lidar bem com os problemas da vida, seja de alguma esfera ou de várias esferas, como relacionamento familiar, trabalho, autoestima, né? Socialização, rede de amigos, né? E por não necessariamente ela estar doente. O que ela precisa perceber, como Vanessa bem colocou, né, é identificar se está tendo prejuízos na sua vida, né, em alguma esfera, se isso está comprometendo, está deixando de fazer algo, está prejudicando alguma esfera da sua vida, seja do campo afetivo, do campo social, no campo do trabalho, no campo das relações, né, é identificar, é conseguir se reconhecer. E para isso, é necessário ter esse momento de fazer uma autoavaliação, de se observar como se comporta na vida, né? Como lida com os momentos, como lida com as frustrações, que frustração faz parte sim da nossa vida, né? Vamos nos frustrar desde criança, né? Por isso que é tão fundamental também o não que escutamos dos nossos pais, não é? Porque o não, ele estrutura saber que nem sempre tudo o que quero, nem tudo que penso ou almejo vai ser possível ter na vida, né? E isso, lógico, que como cada pessoa é única, algumas pessoas têm uma capacidade melhor de lidar com esses problemas e com essas dificuldades que surgem na vida, e outras não. Têm mais dificuldade, se frustram, né? E podem vir a adoecer, né? Esses problemas que a gente está dizendo, seja de qual ordem for, eles podem vir a trazer um adoecimento, né? Mas não quer dizer que todas as pessoas terão. Algumas sim, outras saberão lidar e outras vão viver nesse sintoma de estar sofrendo, de estar nesse lugar e sem conseguir sair disso. Passa a vida se reconhecendo como uma sofredora e não muda nada, né? E a gente precisa parar para perceber o que a gente está sentindo, como é que a gente está. Não desvalorizar, como Vanessa bem colocou, os nossos sentimentos. Não deixar a saúde mental por último. Porque a gente sabe que isso é de uma construção histórica, de que saúde mental é algo que não deve ser pensado. Se a gente está com uma dor no corpo, a gente já fica preocupado achando que está doente e corre para o médico. Se a gente está com uma dor na alma, né, que ela não tem essa dor física, é muito mais da ordem da angústia, né, da tristeza, a gente vai vivendo com isso. A insônia também, né, muita gente convive insônia por... Leva os problemas para o travesseiro, né? Leva os problemas para o travesseiro, não consegue dormir e acha normal não dormir bem. E não, alguma coisa está acontecendo de errado. Porque o nosso funcionamento normal é dormirmos bem, né? Então a gente também não pode negligenciar o sofrimento. E quantas vezes a gente escuta aqui na nossa realidade de pessoas que passam anos, chegam aqui bem adultas ou já idosos, carregando uma vida toda de sofrimentos e nunca buscou se cuidar, né? Veio se buscar agora, porque muitas vezes é quando chega ao limite, né? Quando já está em uma situação muito crítica, que já precisou muitas vezes até recorrer para psiquiatra, né? Ou por outra ordem, que resulta em sintomas físicos, porque o sofrimento emocional, ele se converte também em sintomas físicos, né? Tem essa característica também, é que vem buscar ajuda, negligencia esse cuidado.
E doutora Vanessa, como é que as pessoas podem mandar suas perguntas como essas que aconteceram aqui agora? E como é que encontram vocês? Bom, antes de te responder isso, Gonçalves, eu quero só fazer uma breve consideração, né, com relação ao que a Ari trouxe. Hoje a gente está vivendo esse momento de pandemia em que isso faz as pessoas pensarem que estamos adoecendo mais, a pandemia está adoecendo as pessoas, está desenvolvendo mais ansiedade, depressão, outras angústias, né? Uma coisa pode estar sim ligada à outra, mas esse momento também pode ser um momento em que as pessoas estejam prestando mais atenção na sua saúde mental. O momento ficou difícil de conseguir segurar sozinho, como a Ari disse. A pessoa passa uma vida inteira se negligenciando, carregando o problema, achando que vai dar conta, e aí só depois de muitos anos é que procura o psicólogo. E parece que o momento de pandemia ele está favorecendo que as pessoas busquem mais rápido. E aí eu queria frisar que nós também trabalhamos com a psicoterapia breve. E aí por isso pensamos em ampliar o nosso plantão psicológico, que antes era restrito só ao Janeiro Branco e o Setembro Amarelo, que são os meses de saúde mental e do combate ao suicídio, respectivamente, para que agora também nossos plantões sejam semanais, para que as pessoas procurem buscar o psicólogo, sim, como um apoio breve de orientação, acolhimento e escuta especializada. O público pode nos encontrar aqui na Avenida Severino Pinheiro, número 286, sala 6, no Empresarial 286, e também através do Instagram, que é o @nucleopsi_, mandar suas perguntas, suas dúvidas, curiosidades, que nós vamos juntando e alinhando num tema específico para falarmos aqui semanalmente. Doutor Ari, até semana que vem. Até, Gonçalves. Uma boa semana para todos e até quarta-feira.